Estudos sobre o amor. José Ortega y Gasset. Tradução e notas Wagner Chadec. Vídeo editorial. Canal Leconde. Segundo. Para uma psicologia do homem interessante. 1. Nada há tão lisonjeiro para um homem como ouvir que as mulheres dizem dele que é um homem interessante. No entanto, como é um homem interessante, segundo a mulher? A questão é das mais sutis que se pode pleitear, mas ao mesmo tempo uma das mais difíceis. Para conhecê-la com algum rigor, seria mister desenvolver toda uma nova disciplina, ainda não intentada, e que faz anos ocupa-me e preocupa-me. Convém nomeá-la de conhecimento do homem ou antropologia filosófica. Esta disciplina nos ensinará que as almas têm formas diferentes, o mesmo que os corpos. Com mais ou menos claridade, segundo a perspicácia de cada um, todos percebemos no trato social essa diversa configuração íntima das pessoas, mas nos custa muito trabalho transformar nossa evidente percepção em conceitos claros, em pleno conhecimento. Sentimos muito, mas não sabemos. Entretanto, a linguagem usual acumulou um tesouro de finos vislumbres que se conserva em cápsulas verbais de sugestiva alusão. Fala-se, com efeito, de almas ásperas e de almas suaves, de almas amargas e doces, profundas e superficiais, fortes e fracas, pesadas e levianas. Fala-se de homens magnânimos e pusilânimes, reconhecendo assim tamanho às almas como aos corpos. Diz-se de alguém que é um homem de ação, ou então que é um contemplativo, que é um cerebral ou um sentimental, etc. Ninguém se ocupou de esclarecer metodicamente o sentido preciso de tão variadas denominações, através das quais presumimos a diversidade maravilhosa da fauna humana. Pois bem, todas essas expressões não fazem mais do que aludir a diferenças de configuração da pessoa interna e induzem a construir uma anatomia psicológica. Compreende-se que a alma da criança há de ter, forçosamente, estrutura distinta da do ancião, e que um ambicioso possui diferente figura anímica que um sonhador. Este estudo, feito com um pouco de método, levar-nos-ia a uma urgente caracterologia de novo estilo, por meio da qual poderíamos descrever, com insuspeitada delicadeza, as variedades da intimidade humana, entre as quais apareceria o homem interessante, segundo a mulher. A intenção de entrar a fundo em sua análise produzir-me-ia pavor, porque, a certo ponto, encontrar-nos-íamos rodeados de uma selva onde tudo é problema, pois a primeira e mais externa coisa que do homem interessante cabe dizer é isto: o homem interessante é o homem por quem as mulheres se enamoram. Mas já isto nos perde, lançando-nos em meio aos maiores perigos. Caímos em plena selva de amor. E o caso é que não há em toda a topografia humana paisagem menos explorada do que a dos amores. Pode dizer-se que está tudo por dizer. Melhor, que está tudo por pensar. Um repertório de ideias toscas está instalado nas cabeças
e impede que se vejam com mediana claridade os fatos. Tudo é confuso e tergiverso. Razões múltiplas há para que assim seja. Em primeiro lugar, os amores são, por essência, vida secreta. Um amor não se pode contar. Ao comunicá-lo, se desvanece ou volatiza. Cada qual tem que se ater à sua experiência pessoal, quase sempre escassa, e não é fácil acumular a dos semelhantes. O que seria da física se cada físico possuísse unicamente suas observações pessoais? No entanto, em segundo lugar, acontece que os homens mais capazes de pensar sobre o amor são os que menos o viveram. E os que o vivem são incapazes de meditar sobre ele, de analisar com sutileza sua plumagem iridescente e sempre equívoca. Por último, um ensaio sobre o amor é obra extremamente miserável. Se um médico fala sobre a digestão, as pessoas escutam com modéstia e curiosidade. Mas se um psicólogo fala sobre amor, todos o ouvem com desdém. Melhor dizendo, não o ouvem. Não chegam a inteirar-se do que anuncia, porque todos se acham doutores na matéria. Em poucas coisas aparece tão manifestamente a estupidez habitual das gentes. Como se o amor não fosse, enfim, um tema teórico da mesma linhagem que os demais e, portanto, hermético para quem não se aproxime dele com aguçados instrumentos intelectuais. O mesmo acontece com Dom Juan. Todo o mundo crê ter a autêntica doutrina sobre ele, sobre Dom Juan, o problema mais recôndito, mais abstruso, mais agudo de nosso tempo. E é que, com raras exceções, os homens podem dividir-se em três classes: os que creem ser Dons Juans, os que creem o ter sido e os que creem terem podido ser, mas não quiseram. Estes últimos são os propensos, com benemérita intenção, a atacar Dom Juan e talvez a decretar sua inatividade. Existem, pois, razões de sobra para que as questões de que todo o mundo presume entender, amor e política, sejam as que menos progrediram. Só por não escutar as trivialidades que as pessoas vulgares apressam-se a emitir ao serem tocadas, os que melhor exprimiram preferem calar-se. Convém, pois, fazer constar que nem os Dons Juans, nem os enamorados sabem coisa maior sobre Dom Juan, nem sobre o amor, e vice-versa. Só falará com precisão de ambas as matérias quem vive à distância delas, embora atento e curioso, como o astrônomo com o sol. Conhecer as coisas não é sê-las, nem sê-las é conhecê-las. Para ver algo é preciso alijar-se dele, e a separação o converte de realidade vivida em objeto de conhecimento. Outra coisa nos levaria a pensar que o zoólogo, para estudar as avestruzes, tem de tornar-se avestruz, que é o que se torna Dom Juan quando fala de si mesmo. De minha parte, digo que não consegui chegar à clareza suficiente sobre estes grandes assuntos, apesar de ter pensado muito sobre eles. Felizmente, não há por que falar agora de Dom Juan.
Talvez fosse necessário dizer que Dom Juan é sempre um homem interessante, ao contrário do que seus inimigos querem nos fazer crer. Mas é evidente que todo homem interessante não é um Dom Juan, o que basta para eliminarmos dessas notas seu perfil perigoso. Em relação ao amor, será menos fácil evitar sua intromissão em nosso tema. Ver-me-ei, pois, forçado a formular com aparente dogmatismo, sem desenvolvimento nem prova, alguns de meus pensamentos sobre o amor que discrepam extremamente das ideias recebidas. Convém que o leitor os tome só como um esclarecimento imprescindível do que digo sobre o homem interessante, e não insista muito, então, em dizer se são ou não razoáveis. 2. E como anteriormente sugeri, primeiramente cabe dizer que ele é o homem por quem as mulheres se enamoram. Mas o ponto que se objetará é que todos os homens comuns conseguem o amor de alguma mulher e, por consequência, todos serão interessantes. Ao que, para mim, é necessário responder peremptoriamente estas duas coisas. A primeira, que pelo homem interessante enamora-se não uma mulher, mas muitas. Quantas? Não importa a estatística, porque o decisivo é esta segunda coisa. Pelo homem desinteressante não se enamora nenhuma mulher. O todo e o nada, o muitas e o nenhuma, devem ser melhor entendidos como exageros de simplificação que não visam a precisão. A exatidão em cada um dos problemas da vida seria o mais inexato, e as qualificações quantitativas se estreitam ao expressar situações típicas, normalidades, predominâncias. Esta crença de que o amor é operação vaga e banal é uma das que mais estorvam a inteligência dos fenômenos eróticos e foi formada ao amparo de inumeráveis equívocos. Com o nome de amor, denominamos os fatos psicológicos mais diversos, e assim acontece logo que nossos conceitos e generalizações não casam nunca com a realidade. O que é certo para o amor, num sentido do vocábulo, não é para outro, e nessa observação, se acaso é certeira no círculo de erotismo onde a obtivemos, resulta falsa ao estender-se sobre os demais círculos. A origem do equívoco não é duvidosa. Os atos sociais e privados em que vêm a manifestarem-se as mais diversas atrações entre homem e mulher formam, em suas linhas esquemáticas, um escasso repertório. O homem que gosta da forma corporal de uma mulher, o que, por vaidade, interessa-se por sua pessoa, o que chega a perder a cabeça, vítima do efeito mecânico que uma mulher pode produzir com uma tática certeira de atração e desdém, o que simplesmente se junta a uma mulher por ternura, lealdade, simpatia, afeição, o que cai em um estado passional, enfim, o que ama de verdade enamorado, comportam-se de maneira pouco mais ou menos idêntica. Quem observar de longe seus atos não se fixa nesse pouco mais ou menos e atendo-se só a uma grossa anatomia da conduta, julga que esta não difere e, portanto, tampouco o sentimento que a inspira. Mas bastaria que tomasse a lupa e de perto as estudasse para perceber que as ações parecem-se só em suas grandes linhas, mas oferecem diversíssimas indentações. É um enorme erro interpretar um amor por suas ações e palavras. Nem uns nem outras costumam proceder dele, nem constituem um repertório de grandes gestos, ritos, fórmulas criados pela sociedade.
que o sentimento acha diante de si como um aparato pronto e imposto, cuja força vê-se obrigado a disparar. Só o pequeno gesto original, só o acento e o sentido mais profundo da conduta permite-nos diferenciar os amores distintos. Eu falo agora só sobre o pleno amor de enamoramento, que é radicalmente diverso do fervor sensual, do amour vanité, do frêmito mecânico, da afeição, da paixão. Eis aqui uma variada fauna amorosa de sugestiva filiação em seu multiforme contexto. O amor de enamoramento, que é, a meu ver, o protótipo e cume de todos os erotismos, caracteriza-se por conter, ao mesmo tempo, estes dois ingredientes: o sentir-se encantado pelo outro ser, que nos produz ilusão integral, e o sentir-se absorvido por ele até a raiz de nosso ser, como se fôssemos arrancados de nosso próprio fundo vital e vivêssemos transplantados nele, com nossas raízes vitais nele. Não é dizer, senão de outra maneira, este último, acrescentar que o enamorado se sente entregue totalmente a quem ama, donde não se importa se a entrega corporal ou espiritual tenha-se cumprido ou não. E mais, cabe que a vontade do enamorado consiga impedir sua própria entrega a quem ama, em virtude de considerações reflexivas, decoro social, moral, dificuldades de qualquer ordem. O essencial é que se sinta entregue ao outro, qualquer que seja a decisão de sua vontade. E não há nisso contradição alguma, porque a entrega radical não acontece por ele, mas efetua-se em profundidades do ser muito mais radicais que o plano de sua vontade. Não é um querer entregar-se, é um entregar-se sem querer. E aonde quer que a vontade nos leve, vamos irremediavelmente entregues ao ser amado, inclusive quando nos leva ao outro extremo do mundo para nos separar dele. Este caso extremo de dissociação, de antagonismo entre a vontade e o amor, serve para sublinhar a peculiaridade deste último, e convém, ademais, contar com ele, porque é uma complicação possível, mas certamente pouco provável. É muito difícil que em uma alma autenticamente enamorada surjam com vigor considerações que excitem sua vontade para defender-se do amado. Até o ponto que, na prática, ver que na pessoa amada a vontade funciona, que se faz reflexões, que se encontram motivos muito respeitáveis para não amar ou amar menos, costuma ser o sintoma mais inequívoco de que, com efeito, não ama. Aquela alma sente-se vagamente atraída pela outra, mas não foi arrancada de si mesma. Quer dizer, não ama. É, pois, essencial no amor de que falamos a combinação dos dois elementos supracitados, o enamoramento e a entrega. Sua combinação não é mera coexistência. Não consiste em dar-se juntos, um ao lado do outro, senão que um nasce e se nutre do outro. É a entrega pelo enamoramento. A mãe entrega-se ao filho,
o amigo ao amigo, mas não em virtude da ilusão, do encanto. A mãe o faz por instinto radical, quase alheio à sua espiritualidade. O amigo entrega-se por clara decisão de sua vontade. Nele é a lealdade, portanto, uma virtude que, afora dessa, possui uma raiz reflexiva. Diríamos que o amigo toma-se em sua própria mão e doa-se ao outro. No amor, o típico é que se nos escapa a alma de nossa mão e fica absorvida pela outra. Esta sucção que a personalidade alheia exerce sobre nossa vida mantém esta em levitação, a poda de seu enraizamento em si mesma e a transplanta ao ser amado, onde as raízes primitivas parece que voltam a se prender como em nova terra. Por conta disso, o enamorado vive não de si mesmo, mas a partir do outro. Como o filho, antes de nascer, vive corporalmente da mãe, em cujas entranhas está plantado e escondido. Pois bem, esta absorção do amante pelo amado não é senão o efeito do encantamento. Outro ser nos encanta e sentimos este encanto em forma de puxão contínuo e suavemente elástico que dá de nosso ser. A palavra encanto, tão banalizada, é, não obstante, a que melhor expressa a classe de atuação que o amado exerce sobre quem o ama. Convém, pois, restaurar seu uso, ressuscitando o sentido mágico que tivera em sua origem. Na atração sexual, não há propriamente atração. O corpo sugestivo excita um apetite, um desejo dele. Porém, no desejo, não vamos ao desejado, mas, ao contrário, nossa alma puxa o desejado para si. Por isso se diz muito acertadamente que o objeto desperta um desejo, como indicando que no desejar ele não intervém, que seu papel foi concluído ao fazer brotar o desejo e que neste nós fazemos tudo. O fenômeno psicológico do desejo e o de ser encantado tem sinal inverso. Naquele, tende a absorver o objeto. Neste, sou eu o absorvido. Daí que no apetite não há entrega de meu ser, mas ao contrário, captura do objeto. Tampouco há entrega verdadeira na paixão. Nos últimos tempos, outorgou-se a esta forma inferior de amor um posto e um favor completamente indevidos. Há quem pense que se ama mais e melhor na medida em que se está mais perto do suicídio ou do assassinato, de Werther ou de Otelo, e insinua-se que toda outra forma de amor é fictícia e cerebral. Creio, pelo contrário, que urge devolver ao vocábulo paixão seu antigo sentido pejorativo. Dar-se um tiro ou matar não garantem a mais mínima qualidade, nem sequer a quantidade de um sentimento. A paixão é um estado patológico que implica o defeito de uma alma. A pessoa inclinada ao mecanismo da obsessão ou da estrutura muito simples e rude converterá em paixão, quer dizer, em mania, todo o germen de sentimento que nela cair. Desmontemos do apaixonamento o adereço romântico com que o ornamentaram. Deixemos de crer que o homem está enamorado na proporção em que esteja propondo a ser estúpido ou disparatado. Longe disso,
seria bom estabelecer como tema geral para a psicologia do amor este aforismo: sendo o amor o ato mais delicado e vital de uma alma, nele se refletirão a condição e índole desta. É preciso não atribuir ao amor os caracteres que a ele chegam da pessoa que o sente. Se esta é pouco perspicaz, como adivinhará o amor? Se é pouco profunda, como será profundo o seu amor? Ama-se como se é. Por esta razão, podemos achar no amor o sintoma mais decisivo do que uma pessoa é. Todos os demais atos e aparências podem enganar-nos sobre sua verdadeira índole. Seus amores nos desvendarão o segredo de seu ser, tão cuidadosamente recatado. E, sobretudo, a eleição do amado. Em nada como em nossa preferência erótica declara-se nosso mais íntimo caráter. Com frequência ouvimos dizer que as mulheres inteligentes enamoram-se por homens tolos e vice-versa, por mulheres nécias, os homens argutos. Confesso que, embora tendo ouvido muitas vezes, não acreditei nisso nunca, e em todos os casos, quando pude aproximar-me e usar a lupa psicológica, descobri que aquelas mulheres e aqueles homens não eram em verdade inteligentes, ou vice-versa, não eram tolos os eleitos. Não é, pois, a paixão a culminância do afã amoroso, mas, ao contrário, sua degeneração nas almas inferiores. Nela não há, quero dizer, não tem que haver nenhum encanto, nem entrega. Os psiquiatras sabem que o obcecado luta contra sua obsessão, que não a aceita em si, e, no entanto, ela o domina. Assim, é possível uma enorme paixão sem conteúdo apreciável de amor. Isto indica ao leitor que minha interpretação do fenômeno amoroso vai em sentido oposto à falsa mitologia que faz dele uma força elementar e primitiva que se engendra nos seios obscuros da animalidade humana e apodera-se brutalmente da pessoa, sem deixar intervenção apreciável a porções superiores e mais delicadas da alma. Sem discutir agora a conexão que pode haver com certos instintos cósmicos jacentes em nosso ser, creio que o amor é todo o contrário de um poder elementar. Quase, mesmo sabendo nele a sua cota de engano, eu diria que o amor, mais que um poder elementar, parece um gênero literário. Fórmula que, naturalmente, indignará a mais de um leitor, antes, naturalmente, de haver meditado sobre ela. E é claro que seria excessiva e inaceitável se pretendesse ser a última, mas eu não pretendo com ela senão sugerir que o amor, mais do que um instinto, é uma criação nada primitiva no homem. O selvagem não suspeita de nada. O chinês e o indígena não o conhecem. O grego do tempo de Péricles apenas o entreviu. Diga-me se ambas as notas, ser uma criação espiritual e aparecer só em certas etapas e formas da cultura humana,
fariam mal em relação à definição de um gênero literário. Como do fervor sensual e da paixão, poderíamos separar claramente o amor de suas outras pseudomorfoses, assim como do que se chama afeição. Na afeição, que costuma ser, no melhor caso, a forma do amor matrimonial de duas pessoas que sentem simpatia mútua, fidelidade, adesão, mas tampouco há encantamento, nem entrega. Cada qual vive sobre si mesmo, sem arrebatamento pelo outro, e de si mesmo envia ao outro eflúvios suaves de estima, benevolência, colaboração. Disto basta para imbuir um pouco de sentido. Não pretendo agora outra coisa a esta afirmação. Se se quer ver claramente o fenômeno do amor, é preciso, antes de tudo, desfazer-se da ideia vulgar que vê nele um sentimento demótico, que todos, ou quase todos, são capazes de sentir e produzir a toda hora para nós, qualquer que seja a sociedade, raça, povo, época em que vivemos. As distinções que as páginas antecedentes esboçam reduzem extremamente a frequência do amor, aliando de sua esfera muitas coisas que erroneamente incluem-se nela. Um passo a mais, e poderemos dizer sem excessiva extravagância que o amor é um fato pouco frequente e um sentimento que só certas almas podem chegar a sentir. Com rigor, um talento específico que alguns seres possuem, o qual se dá de ordinário unido aos outros talentos, mas pode ocorrer isolado e sem eles. Sim, enamorar-se é um talento maravilhoso que algumas criaturas possuem, como o dom de fazer versos, como o espírito de sacrifício, como a inspiração melódica, como a valentia pessoal, como o saber mandar. Não se enamora por qualquer um, nem qualquer um é capaz de enamorar-se. O divino sucesso origina-se quando dão-se certas rigorosas condições no sujeito e no objeto. Muitos poucos podem ser amantes e pouquíssimos podem ser amados. O amor tem sua razão, sua lei, sua essência unitária, sempre idêntica, que não exclui dentro de seu enxergar as abundâncias da casuística e a mais fértil variabilidade. Uma nota. Existe hoje no mundo um grupo de homens, dentro do qual orgulho encontrar-me, que faz frente à tradição empirista, segundo a qual tudo acontece ao acaso e sem forma unitária, aqui e agora, de um modo diverso, sem que se possa achar outra lei das coisas que o mais ou menos da indução estatística. Em oposição a tão vasta anarquia, retomamos outra tradição maior e mais fecunda da perene filosofia que busca no todo a essência, o modo único. É claro que seria muito mais simples e cômodo pensar que o amor é de infinitas maneiras, que em cada caso é diferente, etc. Espero manter sempre longe de mim o rebaixamento intelectual que suscita esse modo de pensar e tanto lisonjeia as mentes inertes. A missão última do intelecto será sempre caçar a essência, quer dizer, o modo único de ser
de cada realidade. Três. Basta enumerar algumas das condições e pressupostos do enamoramento para que se ache altamente verossímil sua extremada infrequência. Sem pretender com isso ser completo, poderíamos dizer que essas condições formam três ordens, como são três os grandes componentes do amor. Condições de percepção para ver a pessoa que será amada, condições de emoção, com que respondemos sentimentalmente aos demais com essa visão do amável, e condições de constituição em nosso ser ou como seja o resto de nossa alma. Então, percepção, emoção, constituição. Porque, mesmo havendo corretamente as outras duas operações de perceber e de sentir, também pode acontecer de esse sentimento não arrastar, nem invadir, nem informar toda a nossa pessoa, por ser esta pouco sólida e elástica, esparramada ou sem suportes vigorosos. E por isso é necessária a condição de constituição em nosso ser, ou como seja o resto de nossa alma. Insinuemos breves sugestões sobre cada uma destas ordens. Para sermos encantados, necessitamos, antes de tudo, sermos capazes de ver a outra pessoa. E para isto, não basta abrir os olhos. Faz falta uma prévia curiosidade de um viés singular, muito mais ampla, íntegra e radical que as curiosidades orientadas para coisas, como a científica, a técnica, a do turismo, a visão do mundo, etc. E ainda para ações particulares das pessoas, por exemplo, a fofoca. É preciso ser vitalmente curioso pela humanidade e por esta na forma mais concreta, a pessoa como totalidade vivente, como modelo individual de existência. Sem esta curiosidade, passarão diante de nós as criaturas mais egrégias e não as perceberemos. A candeia sempre acesa das virgens da parábola evangélica é o símbolo da virtude que constitui como que o umbral do amor. Mas nota-se que, por sua vez, tal curiosidade supõe muitas outras coisas. Ela é um luxo vital que só podem possuir organismos com alto nível de vitalidade. O fraco é incapaz dessa atenção desinteressada e prévia ao que possa sobrevir fora dele, mas teme ao inesperado que a vida possa trazer envolto nas pregas de sua saia fecunda e faz-se hermético quando não se relaciona, desde então, com seu interesse subjetivo. Este paradoxo do interesse desinteressado penetra o amor em todas as suas funções e ordens, como o fio vermelho está incluso em todos os cabos da Marinha Real Inglesa. Simmel, segundo Nietzsche, disse que a essência da vida consiste precisamente em anelar mais vida. Viver é viver mais. É afã de aumentar os próprios batimentos cardíacos. Quando isso não ocorre, a vida está enferma e, em sua medida, não é vida. A aptidão para interessar-se em uma coisa pelo que ela seja em si mesma e não em vista do proveito que nos traz
é o magnífico dom de generosidade que floresce somente no ápice de uma maior altitude vital. Que o corpo seja clinicamente frágil pelos defeitos do aparato anatômico não se argue, sem mais, o defeito de vitalidade. Como vice-versa, a corporeidade hercúlea não garante grandes energias orgânicas. Assim, muita vez ocorre com os atletas. Quase todos os homens e mulheres vivem submergidos na esfera de seus interesses subjetivos. Alguns, sem dúvida, belos ou respeitáveis, mas são incapazes de sentir o anseio emigratório para o que ultrapasse a si mesmos. Contentes ou maltratados pelo detalhe do que os rodeia, vivem, em definitivo, satisfeitos com a linha de seu horizonte e não reconhecem a menor possibilidade de ultrapassá-la. Semelhante tessitura é incompatível com a curiosidade radical que é depois um incansável instinto de emigrações, um bronco afã de ir de si mesmo ao outro. Por isso é tão difícil que o pequeno burguês e a pequena burguesa enamorem-se de maneira autêntica. Para eles, a vida é precisamente um insistir sobre o conhecido e o habitual, uma inabalável satisfação dentro do repertório ordinário. Esta curiosidade, que é paralela ao anseio pela vida, não pode dar-se mais que em almas porosas, onde circula o ar livre, não confinado por nenhum muro de limitações. O ar cósmico carregado com pó de estrelas remotas. Mas ela não basta para que vejamos esta delicada e complexíssima entidade que é uma pessoa. A curiosidade prepara o órgão visual, mas este deve ser perspicaz, e tal perspicácia já é o primeiro talento e dote extraordinário que atua como ingrediente no amor. Trata-se de uma intuição especial que nos permite rapidamente descobrir a intimidade dos outros homens, a imagem de sua alma, em união com o sentido expressado por seu corpo. Por conta disso, podemos distinguir as pessoas, apreciar suas qualidades, suas banalidades ou suas excelências, enfim, a sua gama de perfeição vital. Não se creia, por isso, que pretendo intelectualizar o sentimento amoroso. Esta perspicácia não tem nada a ver com a inteligência, e ainda que seja mais provável sua presença em criaturas de mente esclarecida, pode existir sozinha, como o dom poético que tantas vezes aloja-se em homens quase imbecis. De fato, não é fácil que a achemos, senão em pessoas providas de alguma agudez intelectual, mas ela mais ou menos caminha ao lado desta. Assim, essa intuição costuma ocorrer relativamente mais na mulher do que no homem. Ao contrário do dom do intelecto, tão sexuado de virilidade. Uma nota. Cada função biológica, diferentemente dos fenômenos físico-químicos, apresenta junto com sua norma suas anomalias. Assim é no amor. Quando se dão as demais condições para que nasça e a perspicácia é insuficiente ou nula, teremos um caso de patologia emocional, de amor anômalo. Os que imaginam o amor como um efeito entre o mágico e o mecânico,
que o homem produz repugnarão que se faça da perspicácia um de seus atributos mais essenciais. Segundo eles, o amor nasce sempre sem razão, é ilógico, antirracional e essencialmente exclui a perspicácia. Este é um dos pontos capitais em que me vejo obrigado a discordar resolutamente das ideias recebidas. Dizemos que um pensamento é lógico quando não nasce em nós isolado, e porque sim. Antes, porém, vemo-lo emanar e sustentar-se de outro pensamento nosso, que é sua fonte psíquica. O exemplo clássico é a conclusão. Porque pensamos as premissas, aceitamos a consequência. Se aquelas são postas em dúvida, a consequência fica em suspenso. Deixamos de acreditar nela. O porquê é o fundamento, a prova, a razão, o logos. Em suma, o que proporciona racionalidade ao pensamento, mas, às vezes, o manancial psicológico de onde sentimos brotar esta, a força real que o suscita e o mantém no espírito. O amor, ainda que nada tenha de operação intelectual, parece-se ao arrazoamento em que não nasce bruscamente e, por assim dizer, aniquilo ou anihilo do nada, mas que tem sua fonte psíquica nas qualidades do objeto amado. A presença destas engendra e nutre o amor, ou, dito de outra maneira, ninguém ama sem porquê, ou porque sim. Todo mundo que ama tem às vezes a convicção de que seu amor está justificado. Mais ainda, amar é crer, sentir que o amado é, com efeito, amável por si mesmo. Como pensar é crer que as coisas são, em realidade, segundo as estamos pensando. É possível que em um ou outro caso possamos errar, que nem o amável seja segundo o sentimos, nem o real segundo o pensamos. Porém, há o caso em que amamos e pensamos, enquanto esta seja a nossa convicção. Nesta propriedade de sentir-se justificado e viver precisamente de sua justificação, alimentando-se a todo instante dela, corroborando a evidência de seu motivo, consiste o caráter lógico do pensamento. Leibniz expressa isto bem, dizendo que o pensamento não é cego, mas que pensa uma coisa porque vê que é tal e como o pensa. Similarmente, o amor ama porque vê que o objeto é amável, e assim resulta ao amante a atitude ineludível, a única adequada ao objeto, e não compreende que os demais não o amem. Origem dos ciúmes que, em certa medida, são consubstanciais ao amor. Não é este, portanto, ilógico nem antirracional. Será, sem dúvida, alógico e irracional, já que logos e ratio referem-se exclusivamente à relação entre conceitos. Mas há um uso do termo que tem sentido, nu. Ao meu juízo, todo o amor normal tem sentido, está bem fundado em si mesmo e é, em consequência, logoide. Sinto-me cada vez mais longe da propensão contemporânea de crer que as coisas carecem de sentido, de nu, e procedem cegamente, como os movimentos dos átomos
que um mecanismo devastador elevou a protótipo de toda a realidade. Veja-se por que considero imprescindível, em um amor autêntico, o momento de perspicácia que nos faz patente a pessoa do próximo, onde o sentimento acha razões para nascer e aumentar. Esta perspicácia pode ser maior ou menor, e cabe nela ser banal ou genial. Embora não seja o mais importante, é este um dos motivos que me levam a qualificar o amor de talento sui generis que admite todas as gradações à genialidade. Mas é claro que também compartilha com a visão corporal e a inteligência o destino de poder errar. O autômato e cego não erra nunca. Muitos casos de anomalia amorosa reduzem-se a confusões na percepção da pessoa amada. Ilusões óticas e espelhismos nem mais estranhos nem menos explicáveis que os que cometem a miúde nossos olhos, sem dar motivo para declararmos-nos cegos. Precisamente porque o amor equivoca-se às vezes, ainda que muito menos do que se diz, temos que devolver-lhe o atributo da visão, como Pascal queria. Abre aspas. Os poetas não tiveram, pois, razão, pintando-nos o amor como cego. É necessário tirar-lhe a sua venda e devolver-lhe doravante o gozo dos seus olhos. Pascal, Discurso sobre as paixões do amor.